Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Sábado Mission, sábado da nossa missão de validar esse envio que o Senhor aí colocou sobre as nossas vidas. Eu sou a pastora Thay e sempre estou aqui aos sábados ministrando uma palavra para que você possa discernir no seu espírito, dar o próximo passo na cabeça do inimigo, porque essa é a marca do nosso envio. O Senhor nos envia para subjugar todas as coisas, colocar ali uma marca de ocupação, de denunciar os espíritos contrários, o espírito da terra que tem aprisionado e cativado as pessoas. Então a nossa manifestação é a marca do nosso envio, é a marca de Romanos 8. O mundo está subjugado a esse espírito, está escravo a esse espírito. E eles estão aguardando, a natureza aguarda, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você temos uma responsabilidade nessa manifestação. E essa semana, o mês de fevereiro, nós colocando todo o nosso foco na concordância de um louvor que rompe com as cadeias, que é a marca desse culto hoje. O louvor, a frequência, a missão que vai destruir toda a marca de cadeia, de prisão, de confinamento que o inimigo deseja imprimir, colocar sobre as nossas vidas. E saiba que você tem uma voz para identificar, uma voz para denunciar, uma voz para expulsar, uma voz para ocupar. E hoje eu quero ministrar no seu coração exatamente isso, a marca de Paulo e Silas, a maneira que eles se comportaram, não por uma da sua natureza natural, não pelos seus desejos, sentimentos e sensações, mas por uma convicção. Nós reagimos, nós agimos, nós amamos, nós interferimos, não porque queremos e sentimos na nossa alma, mas porque temos uma convicção no nosso espírito de um testemunho a ser dado. E que você possa mesmo se alimentar nesse canal, o canal do Jesus 5, todos os dias, a todo momento, de uma palavra que vai te confrontar e te colocar diante do inimigo, não com intimidação, mas com a marca de um avanço, entendendo, discernindo e validando em nome de Jesus o Espírito que está em você. Porque a palavra vai dizer que maior é o Espírito que está dentro de nós do que está nesse mundo. Então, não vamos caminhar com a marca de um fracasso, a marca de um vitimismo, a marca de uma rejeição, a marca de uma vergonha, e sim com ousadia, com intrepidez de anunciar, de profetizar e colocar nos ambientes e nos indivíduos sempre uma marca de louvor e uma marca de concordância. E nós vamos buscar hoje essa marca de concordância com um ambiente que deseja nos confinar. Que em nome de Jesus, você que está aí do outro lado, que está conectado a essa transmissão e se encontra nesse ambiente onde você tem sofrido essas opressões, onde você tem sentido que você está preso, não consegue romper com esses elos, não consegue romper com esse ambiente ou com essas pessoas, que em nome de Jesus essa palavra possa penetrar no teu espírito, te levando à reversão. Em nome de Jesus, aqueles que se sentiam aprisionados, reconhecem a marca de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito sobre nós nos dá a capacidade, porque Ele em nós nos capacita, de pregar essa boa nova, de anunciar às pessoas, de anunciar ao nosso próprio ser, que agora estamos sobre um outro domínio. E essa ousadia está sobre nós em nome de Jesus. E eu fiz aqui várias anotações, né? Colocando marca desse foco, dessa missão, desse envio. E a minha cabeça ela vai fritando em um monte de coisa, porque ministrar os sábados é você passar a semana inteira ouvindo a palavra dos pastores, ouvindo a rádio com o Bispo Betão, e o Senhor edificando no nosso espírito algo muito definido, muito concreto. E eu sempre falo que eu não consigo fazer a ministração antes, né? Eu gosto muito de me colocar em um desafio, de reter durante a semana as ministrações, de reter durante a semana os espíritos que são profetizados nas nossas vidas. E de reter durante a semana para poder liberar, para poder transmitir algo novo, algo preciso, algo dos céus, do Senhor, para a vida daqueles que se conectam. Porque essa é a marca da nossa missão. Olhar todas as coisas, validar todas as coisas, reter o que é bom, porque vamos transmitir. Os nossos pés transmitem, as nossas mãos transmitem, a nossa voz está transmitindo uma frequência poderosa, em nome de Jesus. Então, a missão de nós destruirmos, né, as cadeias precisa iniciar com uma definição, nós trazendo consciência, né? O que é a cadeia?
Eu estou dentro disso, aonde eu preciso ainda ser liberto, aonde eu preciso ainda ser liberta, né? E cadeia é o espaço de uma retenção. É um ambiente de retenção que fomenta e está profetizando, emitindo a todo momento uma frequência de limitação. Você está limitado, você está preso, você está retido. E a cadeia já traz a sua aparência de uma resistência, de um ambiente onde você está amarrado, de onde aquilo está te sustentando, te limitando e te prendendo. Então essa é a marca da cadeia. É a marca que o inimigo deseja a todo momento colocar sobre as nossas vidas. E falar dessa prisão, dessa retenção, nos faz pensar em escravos, né? Nos faz pensar em crimes, nos faz pensar em rebeldia, nos faz pensar em correção, porque enviamos para a cadeia todos aqueles que precisam ser corrigidos, porque afligiram uma lei, porque não foram de acordo com aquelas regras, porque cometeram aquilo e cometeram aquilo outro. Então, nós confinamos aquelas pessoas para que elas possam cumprir com algo, com o seu ato de rebeldia, o seu ato de inflação, com o seu crime. Mas também prendemos quando nós desejamos escravizar. E essa é a marca do inimigo. Ele deseja escravizar. Escravizar a nossa mente, escravizar o nosso corpo, ao ponto de limitar o nosso espírito. Só que existe uma solução, né? Só que a solução humana que nós sempre buscamos é exatamente isso. Em a pessoa cumprir a fiança dela, ou pagar a fiança dela, ou ela fugir daquele ambiente, ou ter uma intervenção. E eu creio muito que a marca do Senhor sobre as nossas vidas, todo momento, nessa dinâmica frenética que existe, é sempre uma dinâmica de intervenção. Nunca de uma fuga. Você não foge da cadeia. Você não foge daquela prisão. Você é liberto por uma intervenção do Senhor. Nós não validamos como uma fuga, nós validamos como a intervenção do Senhor. E que hoje, em nome de Jesus, você receba e você seja mesmo livre pela intervenção do Senhor. Aqueles que você ama, que você ora, que você intercede, que estão mesmo nesses confinamentos, que sejam livres pela intervenção do Senhor. A intervenção é a marca da palavra que chega, né? De repente, a palavra chega. De repente, uma conexão acontece. De repente, o Senhor cria todo um arranjo e nós somos livres do cativeiro. E é muito louco, porque o inimigo, ele volta para nos buscar, para nos encontrar nesse cativeiro. Só que quando vem a intervenção do Senhor, ele nos busca naquele cativeiro e ele não nos encontra. Que você possa sair desse culto, que você possa encerrar essa transmissão exatamente nessa condição de o inimigo ir te buscar dentro daquele cativeiro, dentro daquela prisão, e ele não te encontrar porque você foi livre pelas mãos do Senhor, em nome de Jesus. E durante muito tempo, né, nós limitamos a prisão, a cadeia e essas definições. E não falamos de uma prisão espiritual, de uma cadeia que é invisível e de uma guerra espiritual. Então, é muito louco, porque eu lembro que, eu acho que foi em 2019, 2018, não me recordo bem o ano, mas em março, né, no final do ano, em dezembro de um desses anos, eu fui para a Netec de São Paulo, para ministrar uma palestra, né, para os jovens que estavam concluindo, já na fase de conclusão do seu curso. E era o período da consciência negra, se não me engano, acho que é novembro, né? E aí eu ministrei aquela palestra e eu abordei a questão da escravidão, né? Porque nós limitamos a escravidão a algo físico. É quando eu tiro de você os seus direitos e eu crio para você uma sequência de atividades, uma limitação ali, e eu arranco de você a sua liberdade de ir, vir, de falar, de colocar, de fazer. Só que durante muito tempo nós falamos sobre isso, mas quase nunca nós falamos daquilo que realmente é uma realidade. Qual é a realidade? A realidade é a realidade espiritual, que existe uma guerra espiritual, que existe um cenário que o inimigo está retendo a vida das pessoas, o espírito das pessoas, e estão aprisionando elas. E quando nós não falamos disso, e quando nós não trazemos consciência disso, nós libertamos corpos,
nós libertamos daqueles cenários, mas nós não libertamos a mente, nós não libertamos o espírito. E a pessoa, ela continua, e ela vive a liberdade dela de ir e vir de ambientes e outros, mas ainda cativa nos seus afetos, cativa nos espíritos que estão aprisionando ela, e ela vive debaixo dessa opressão, né? Então, nós precisamos falar sobre isso. E esse altar, todo momento, o tempo todo, está anunciando essas frequências, trazendo a consciência, trazendo a interferência e te colocando em um cenário de liberdade, né? Em nome de Jesus. Então, você não é o seu corpo, também não é a sua alma, você é o seu espírito. Eu sempre afirmo isso, porque quando nós estamos vivendo a nossa missão, seja ela você ir para um campo mesmo, como missionário, estar em uma base de missões, seja ela você nas suas atividades familiares, nas suas responsabilidades empresariais, comerciais, aonde você estiver, se você estiver com a consciência que você é um missionário, que você está ali enviado pelo Senhor, você precisa ter a consciência que você não é o seu corpo, não é a sua alma, mas você é a marca do seu espírito. Era a marca que Daniel carregava sobre si. Estava sobre a Babilônia, vivendo esse jugo babilônico, mas ele não se colocava debaixo desse principado. Ele não se colocava em uma condição que estava preso. Por quê? Porque o seu espírito estava livre. Então, o que pregamos é a vida do espírito. Você precisa viver, manifestar, declarar e ensinar como se vive a vida do espírito. E nessa vida, você vai resistir ao dia mau, se fortalecendo no Senhor e desenvolvendo os seus dons, prosperando os seus caminhos e pisando na cabeça do inimigo. Não existe liberdade maior do que nós sermos prósperos em nossos caminhos. Nesse caminho é o caminho que o Senhor aplana, é o caminho que o Senhor endireita, é o próprio Senhor, porque Ele é o próprio caminho. Ele é essa verdade e Ele é essa vida. Que você possa viver essa vida no Senhor e manifestar em nome de Jesus. Tá, Thay, mas por que você está falando tudo isso, sendo que o tema de hoje é destruir as cadeias? Porque você precisa entender aonde a sua vida tem que estar fundamentada. Você precisa entender qual precisa ser a sua consciência, para que você saiba como destruir as obras do inimigo, para que você saiba como acabar com as obras das trevas, para que você saiba como impedir com que esses ataques manipulem os seus resultados e o seu testemunho. Então, eu falo tudo isso, né, porque eu tô vivendo dias muito loucos, assim. E essa semana foi muito frenética, foi muito louca em todos os eventos dela. Eu cheguei de Minas no domingo, fui para voltar na segunda, acabei voltando no domingo. E o bispo, dias antes, tinha profetizado na minha vida que Deus me daria velocidade. Muitas vezes a gente quer planejar as ações de Deus, né? Onde Deus deve agir, como Ele deve agir e qual período isso precisa acontecer. Mas Deus, Ele tem uma dinâmica para você entrar, fazer o que você precisa fazer, sair debaixo dessa liberdade, sendo livre, sem nenhum rompimento. E essa é a marca do evangelho que nós temos, de anunciar sem nenhum impedimento. Em nome de Jesus. E eu fui até Minas, vivi todas as marcas de atos proféticos, de conversas e de tantas loucuras e voltei. Segunda-feira já estava aqui, todas as coisas acontecendo e veio um ataque, né? Eu me senti tão atacada e aquela insatisfação começou mesmo a me cercar e querer criar um cenário todo. E eu sentei e conversei com o Raul, falei para ele, olha, isso, eu preciso de uma definição, eu preciso de uma direção. E o Raul, ele foi muito preciso. Como é bom a gente ter uma aliança real, onde nós não estamos caminhando mais só, que é a marca da Tríplice Aliança que profetizamos algumas semanas atrás, né? De você entender que você tem alguém para compartilhar, para encontrar uma direção, para ter conselhos do Senhor. E aí o Raul me deu uma direção, eu concordei, porque o que eu tenho sentido e o que eu tenho aprendido, né, visto do Senhor, nem sempre você tem que buscar aquilo que bate o teu coração, mas sempre você precisa buscar aquilo que tem uma marca de uma concordância. Onde todos estão concordando em prol do reino, é ali que você deve estar. E eu tenho renunciado tanto os meus desejos e os sentimentos do meu coração para que o Senhor ele possa me ensinar um caminho novo, o caminho da concordância. E nós todos aqui estamos vivendo esse mover de Deus nos ensinar
o caminho da concordância. Nem sempre o caminho da concordância é você fazer o que você sempre fez e ama fazer, mas é você fazer o que o Senhor está movendo. E é nesse mover que nós somos preservados. E eu falei isso pro Raul. Raul, eu só preciso de uma direção para que eu possa concordar. Porque o ataque que o inimigo quer colocar nas nossas vidas, principalmente em nós mulheres que geramos, né, daquilo que recebemos como uma semente, é o sentimento de uma frustração. Porque você não concorda com a semente que você está recebendo, mas nós vamos concordar com a semente do Senhor e rejeitar, expelir todo o ataque do inimigo em nome de Jesus. E eu escrevi aqui, né? Falei dos meus desafios da comunicação e tudo mais, e que o mover iria me ensinar, o mover iria me capacitar a me comunicar da forma que o mover está se comunicando. Só que tudo isso é muito desafiador, porque nessa capacidade que vem do Espírito, vem os seus confrontos. E na segunda-feira eu fui confrontada, tomei uma decisão, e no decorrer de todos os dias foram mesmo se levantando as situações onde eu precisava anunciar algo, onde eu precisava arcar com a responsabilidade daquilo, do meu posicionamento. E quantas vezes a gente não clama ao Senhor, para que o Senhor mude o nosso cenário, para que o Senhor nos dê uma direção, e nós assumimos essa direção, só que no meio do caminho nós abrimos mão. Porque existe uma guerra espiritual, existe um ambiente que quer te oprimir, existem encontros e situações que querem mesmo te levar a você mesmo falar contra o seu testemunho, falar contra aquilo que você concordou. Só que nós estamos colocando a marca de uma vigilância na nossa mente. E eu entendi. E dia após dia eu fui edificando. De acordo com o que o Espírito ia me ministrando. Se tá certo, se tá errado, o Espírito vai me ensinar como me comunicar. E que o Espírito te ensine todas as coisas. Que essa unção te ensine todas as coisas. E essa é a cadeia que o Espírito está quebrando dentro de mim. Essa é a cadeia que o Espírito está me ensinando a destruir. Porque eu não vou viver mais a marca de uma assolação na comunicação. E você também não. Coloca diante do Senhor os cenários que você não aceita mais viver a assolação, viver a confusão, viver os conflitos. E enfrente todas as coisas que o inimigo coloca na sua frente. Enfrente os desafios que o próprio Espírito coloca à sua frente. Em nome de Jesus. E eu gosto de dizer, né? Porque é o que eu creio. Por isso que eu falo. Que quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa que em vários cenários das nossas vidas, que nós respondemos sempre da mesma forma, o Espírito, essa verdade, essa relação, esse conhecer, essa intimidade vai nos ensinar a viver a verdade e ser livres de tudo isso. Então não é que foi dado a você um drive completo, você aceitou Jesus, foi batizado e você já tem consciência de tudo. Não. Você recebeu o Espírito e agora vão sendo instalados dentro de você plugins. É como no computador, você recebeu um novo software. Você tem um novo sistema operacional. Quem opera em você é o poder de Deus. Quem opera em você é o Espírito Santo. E esse Espírito vai atrair para a sua vida plugins. Que são o quê? São conectores. Que são habilitadores. Esses plugins, essas ferramentas vão te dando habilitações de você entrar, de você sair, de você ter as cartas de acesso, de você ter as palavras de acesso, de você ter a comunicação perfeita. E isso é a marca da sua trajetória e da sua caminhada. E para a gente entender, e por que eu estou falando tudo isso, né? Para nós entendermos que existem muitas cadeias, né? E existem muitas coisas que precisam ser destruídas pelo poder de uma palavra profética, pelo discernimento, pela uma ousadia, pelo espírito de fortaleza. E por isso, você precisa ter no teu espírito esse novo software, esse novo sistema operacional, porque daí o Espírito vai fluindo sobre você. E Paulo, ele tinha essa consciência. Ele vive lá em Atos 15, a marca de anunciar aquilo que era absoluto. Absoluto é a mensagem do Evangelho. Absoluto é o sacrifício de Cristo. Porque essa é a verdadeira aliança. É a última aliança e é a aliança que precisa estar sobre nós. E ele começa ali em Atos 15 a profetizar tudo isso, a colocar suas organizações, os seus envios, suas marcas. Atos 16 tem ali o envio, salvação de Lídia, a denúncia do espírito ali de
de adivinhações, todo o lucro que as pessoas ganhavam daquele comércio e tudo mais, que vai ser a marca do nosso jejum. Só que logo depois que ele expulsa aquele espírito, né, ele é preso, ele é açoitado, totalmente contrário àquilo que nós desejamos viver. Ninguém quer pregar uma mensagem de libertação, de salvação e ser preso. Mas essa é a marca do evangelho. E eu quero ministrar agora exatamente sobre isso, para que a nossa voz ela possa reverberar de forma eficaz, precisa, em nome de Jesus. Então, Atos 16, nós temos a marca de Paulo e Silas, que através da adoração rompem com o cativeiro. Tá, Thay, como assim eles romperam com o cativeiro? Eles romperam porque eles não usaram da força natural. Quando o inimigo nos coloca dentro desse cativeiro, dentro desse cenário, muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças. A gente pensa que é na força do nosso braço. A gente pensa que é na força das nossas palavras, das nossas desculpas. Só que eles não usaram nem da força natural, muito menos das suas desculpas, muito menos dos seus direitos. Eles eram cidadãos romanos. Eles poderiam ter anunciado aquilo, ser julgados de outra forma, mas eles não abriram a boca para falar ao ambiente e aquelas pessoas, aquele cenário que eles discerniram que era espiritual, com as suas desculpas. E quantas vezes a gente não se esconde de tudo isso? Não. Eu não vou ser preso porque eu sou servo do Senhor. Então eu vou fazer assim, 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 assim. Suas forças. Eu não vou ser preso porque eu vou justificar isso, isso, isso. Suas desculpas. Eu não vou ser preso porque eu tenho esse direito, esse, eu fiz isso, isso, isso. Suas próprias capacidades. Deixa que o Espírito haja através de você. Eles usaram de uma realidade que eles carregavam. Por que isso? Porque todos que são reais têm uma intensidade. O que o inimigo não consegue reter, a realidade que está em nós. Prenderam eles, como prenderam Pedro, quando prenderam todos aqueles que estavam transmitindo essa mensagem. E o que eles diziam? E o que eles faziam? Eles falavam, quer me prender? Me prenda. Quer me cercar? Me cerque. Mas ninguém vai poder impedir que eu fale daquilo que eu vivi, daquilo que eu experienciei, daquilo que eu carrego na minha vida. E essa é a marca da nossa realidade. Transmitimos o que carregamos. Nós transmitimos a realidade que vivemos com o Senhor. As marcas de livramento, as marcas de experiências, a marca de favor do Senhor, a marca de uma salvação. Essa é a nossa gratidão e é o que nós transmitimos como nossa realidade. Então, Paulo e Silas carregavam uma realidade que o inimigo não conseguia conter, que aquele cativeiro não conseguia conter. E essa realidade é a marca da nossa intensidade. O amor do Senhor Deus foi intenso, ao ponto dele entregar o próprio filho. O amor do Senhor Jesus foi intenso, ao ponto dele se entregar. O nosso amor precisa ser intenso, ao ponto da gente estar disposto a viver qualquer cenário. E eles viviam dessa realidade. Todos os momentos que eles se moviam, eles estavam transmitindo essa realidade. Nós não podemos nos esconder. O pastor Olivetti sempre fala, né? Não podemos ser os cristãos espião, né? Que ninguém conhece, escondidos. Não. Esse mundo precisa conhecer a luz de Cristo, a voz de Cristo, o mover de Cristo. E eles estavam anunciando isso dentro do cativeiro. Não. Tá, e o que você tá falando é impossível. Se eu sou missionária, se eu tenho uma missão, eu preciso estar livre, eu preciso andar, eu preciso fazer, eu não posso estar debaixo desse cativeiro, senão ninguém vai ouvir falar disso, senão ninguém vai se converter, senão o mover não vai se espalhar, senão não vai ter expansão. Isso é uma grande ilusão. Aonde você estiver, e se você tiver que estar preso, até ali o Senhor ele vai agir, porque não tem como limitar o Espírito de Deus. O vento sopra sem direção, ele está em todos e ele está em tudo. E por isso que a marca sempre é de uma adoração. E o louvor criou essa vibração. Paulo e Silas, eles ali dentro daquele cativeiro, eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a orar ao Senhor. E essa onda, né, começou a vibrar
começou a ter vibração, começou a entrar nos ambientes, começou a confrontar aquelas estruturas, aquela fortaleza, aquela rigidez, ao ponto da frequência romper com tudo aquilo, ao ponto daquela frequência, que era a sua constância, né, de tom, a sua frequência ali, que é a sua intensidade sendo emitida, abalar, criar um terremoto, sacudir todas as coisas. E eu lembro que tinha um programa de televisão que eles quebravam a taça no grito, né? E o Bispo estava explicando essa semana que as ondas sonoras, quando ela cria uma constância, né? Aquilo é emitido de forma constante, ela chega ao ponto de romper com aquele ferro, de romper com aquela matéria. E é isso que acontece quando eu e você temos uma constância naquilo que cremos, naquilo que é real, naquilo que estamos emitindo, naquela mesma intensidade. As fortalezas do inimigo, o império do inimigo não consegue resistir. Aquilo que ele cria como cenário não consegue conter. E as coisas são abaladas, sacudidas. E se cria mesmo uma grande confusão. Porque a gente começa a colocar o inimigo dentro dessa confusão. Nós já não estamos na confusão. Ele que se coloca perturbado, porque não sabe onde deve reter, porque já não sabe mais o que fazer, porque ele não espera. E o inimigo nunca espera uma constância. O inimigo nunca espera a sua intensidade consagrada ao Senhor. E essa marca que nós precisamos definir nas nossas vidas e viver. Eu amo as histórias dos missionários, eu amo a história dos heróis da fé, porque havia uma constância, havia uma realidade muito bem definida, havia uma intensidade sendo emitida o tempo todo. E é o que eu aspiro desse altar apostólico e profético. Uma intensidade. Eu quero ser intensa para o Senhor. Podem duvidar, podem não crer, mas essa intensidade vai romper com essas fortalezas em nome de Jesus. É o que eu busco e é o que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Não pense, né, que sua falta de constância, seu fazer de qualquer forma, tem a capacidade de romper com as prisões do inimigo. Somente a verdade, somente a intensidade é capaz de te levar a essa realidade. A gente acredita que agora que nós estamos na luz, que fazemos parte desse reino, que vivemos a graça, as coisas podem ser feitas de qualquer forma. E não existe nada no mundo espiritual sendo feito de qualquer forma. Toda consagração, ela é precisa. Todo pacto é preciso. Toda aliança é precisa. E existe uma intensidade sendo consagrada. Que a nossa frequência, seja de você adorar com instrumentos, com a sua voz, com o seu fazer, seja mesmo consagrada ao Senhor na sua total capacidade, em nome de Jesus. Então, traga hoje uma frequência tão poderosa ao ponto de nada poder te resistir. Em nome de Jesus. Nada vai te resistir. Nada vai te resistir. Tá bom, Thay. Você tá falando tudo isso, mas como eles fizeram? Como foi essa passagem? Eu não conheço essa passagem. Eles colocaram, para a gente iniciar aqui a nossa leitura, eles colocaram a adoração. Eles estavam orando, eles estavam louvando, eles estavam adorando ao Senhor. A nossa oração com o nosso louvor é a marca da nossa adoração. E a palavra vai dizer que o Senhor busca aqueles que adoram em espírito, foi o que eu comecei a falar, não no corpo, não na alma, no espírito. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E é muito louco porque a adoração, quando você separa a dor, a ação, é a marca da nossa dor colocada em ação. Em Atos 16, do 22 ao 25, vai dizer assim: levantou-se a multidão, unida contra eles. Olha só, existe uma unidade na multidão. Contra a palavra de Deus, existe uma unidade. É o que nós estamos assistindo nesse mundo, uma unidade, para que a mensagem ela não seja falada, para que a mensagem não chegue, para que a verdade não seja anunciada. Existe uma unidade no império das trevas. Por isso que é tão importante a marca da nossa concordância, porque é a nossa marca de unidade contra as obras do inferno. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro
que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Mano, que louco! O bispo ministrou isso na nossa vigília, né, da virada, ministrou isso na primícia, tem ministrado toda essa semana na Hora do Mestre, na Hora do Mestre não, no programa Na Mesa. E, mano, que surreal tudo isso, porque existe uma unidade que se levanta contra, né? Existe ali uma autoridade, né, exercida, que te aprisiona. Existe as suas vestes que são rasgadas e que você que é exposto. Existem os seus pés que são ali retidos ao tronco. Existe a marca de uma oração, de cantar louvores a Deus. Existe a marca daqueles que também estavam nesse mesmo cenário, mas que estavam ouvindo. Então, a adoração não é somente uma música que cantamos para Deus. Ah, poderoso Deus. Ah, grandioso és tu. Não, mas é a marca das nossas vidas. É o que nós estamos reverberando. É a nossa identidade sendo anunciada, né? Sendo colocada como uma intercessão. E os açoites não te ferem. Os açoites não estavam ferindo eles. Imagine eu e você nessa situação. Na nossa capacidade natural, o que faríamos? Estamos sendo açoitados. Vamos ficar prostrados. Nos açoitaram e nos prenderam. Agora a gente vai chorar pelos açoites. Mas os açoites não nos ferem. Em nome de Jesus, aquilo que é uma violência contra a tua vida, não fere o teu testemunho, não fere a tua voz, não limita você. As vestes rasgadas não te expõem. Eles estavam ali com as vestes sendo rasgadas por aquelas pessoas, mas eles não se colocaram como expostos, eles não se esconderam, pelo contrário, eles levantaram um clamor ao Senhor. E essa é a marca do nosso memorial, essa é a marca daquilo que nós estamos edificando no nosso altar. Nos dias que desejarem arrancar as suas vestes, rasgarem as suas vestes, vai chegar a consciência em você de que você não é a sua aparência. Podem rasgar o que é aparente, mas nunca podem arrancar, anular as vestes que o Senhor Jesus derramou e nos cobriu pelo seu sacrifício. E isso nunca, nunca, nunca poderá ser tirado de nós, em nome de Jesus. Os pés no tronco não te paralisa. Prenderam os pés, mas eles continuaram em movimento, porque estavam em oração, porque estavam em louvor, e a oração e o louvor nos coloca nesse movimento, faz com que o mundo espiritual se mova e a gente se mova nele. Podem prender o seu corpo, podem trancar as suas mãos, podem colocar trancas de ferro, mas nunca vão conseguir reter o mover do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque você tem um cântico ao Senhor, você reverbera uma frequência contrária, você é real, você é celestial, e essa realidade vai gerando dentro de você cada vez mais intensidade, poder de reação. E as marcas de denúncias desejam voltar com um cenário de impotência. Que foi o que eu acabei de dizer, né? Fui para Minas, fizemos um mover surreal de atos e loucura. Andamos, fomos lá, consagramos, Deus deu sonho e todas as coisas. E você discerne, né? E decide responder. Por quê? Porque as marcas dessa denúncia, quando você volta para o seu cenário, o inimigo vai querer te oprimir ao ponto de gerar dentro de você uma impotência. Você fez. Quando você volta, agora você é impotente. Só que não, isso não está sobre nós. Por quê? Porque vai vir o discernimento de responder. Paulo e Silas, eles anunciaram, Lídia se converteu, todo aquele mover, pregando, anunciando a marca de uma nova aliança. E o inimigo queria agora fazer o quê? Colocar a marca de uma impotência. Vou te prender e você vai ficar impotente. Você não vai poder mais falar, você não vai poder mais anunciar, você não vai mais poder expandir esse reino. Só que ele estava enganado. O inimigo, ele vive em um constante engano. E a todo momento ele quer colocar essa frustração dele, esse engano dele sobre as nossas vidas. Rejeite aos enganos do inimigo em nome de Jesus. Não aceite os cenários que ele cria. Não busque
o sofá no labirinto. Você está em um labirinto buscando a saída, buscando a direção do Senhor. Não busque o sofá. E se encontrar esse sofá, não se assente nesse sofá. Continue buscando essa saída. Quantas pessoas não estão no labirinto e não querem a saída? Elas preferem sentar a bunda no sofá e ficar ali, confortável, no labirinto. Isso é uma loucura. O cativeiro está aqui, ó. E que em nome de Jesus o Senhor possa mesmo penetrar com essa palavra e te colocar em liberdade. No labirinto, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor e vamos buscar uma direção, porque sempre tem o próximo passo, sempre tem uma porta de acesso, sempre tem um caminho de saída, sempre tem a intervenção do Senhor, em nome de Jesus. E o carcereiro, ele também viveu a interferência. Eu falei sobre isso, né? No cativeiro, nós não vamos viver a fuga. Nós não vamos pedir a morte. Nós vamos viver a interferência do Senhor. Porque o carcereiro viveu a interferência daquelas vozes, como todos que ouviram. É muito louco, porque o versículo ali disse, eles começaram a orar e louvar. E todos os outros ouviam aquilo. E eu me lembrei da experiência de Paulo quando ele fica cego, né? Ele escuta a voz e aqueles que estão com ele também escutam aquela voz. Mas Paulo, ele vê a luz, ele vê o céu se abrindo e Jesus fala com ele. E o carcereiro aqui, ele pede para ver a luz para Paulo. Paulo pôde transmitir aquela experiência porque ele já tinha visto a luz. Eu e você podemos ter essas soluções porque nós já vivemos dessas interferências com o Senhor. Eu te anuncio essa mensagem agora, porque quantos cativeiros o inimigo não desejou me deixar ali, desejando que eu desejasse a morte, que eu não enxergasse a saída, mas o Senhor interferiu. E essa é a interferência que eu coloco sobre a sua vida. Atos 16, do 30 ao 34 vai dizer, depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os varões dos açoites, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado a todos os seus. Então, levantou-os para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu disse aqui que em Atos 15, Paulo estava nomeando as coisas como eram. Não era a circuncisão. Aquilo não era a marca da verdadeira aliança. A verdadeira aliança era você crer no Senhor. E foi o que ele anunciou. Tá, Paulo, eu ouvi, você gritou, me livrou da morte, eu ia cometer suicídio, eu pedi a luz, me deu a luz. Mas como eu faço, né, para ser salvo? Como eu posso fazer para que não só eu, mas a minha família também? E Paulo, ele é muito simples. Porque é simples. Basta você crer. Crê no Senhor e serás salvo. Tu e a tua casa. E eles creram no Senhor ao ponto de ter obras de arrependimento. Aquele que fez parte das agressões, aquele que fazia parte daquelas violências, ao ponto de saber que, eles fugiram. Agora eu vou viver essa violência, eu vou ser mortos pelas mãos deles, eles são cruéis. É melhor que eu me mata. Ele sabia daquela violência, ele vivia aquela violência, ele sabia e conhecia aquele sistema romano. E quando ele crê no Senhor, vem esse arrependimento. Quando cremos no Senhor, vem um arrependimento. E esse arrependimento, ele traz reversão. O Senhor, ele tem reversão. Aquilo que você feria, aquilo que você era violento, agora é o momento de você destruir as cadeias ao ponto de você reverter a história. Nós destruímos e nós selamos aquilo que foi destruído quando nós conseguimos responder de forma diferente, contrário ao que nós sempre oprimimos. E aquele que era o opressor se coloca a lavar os vergões dos açoites, a curar
aquelas feridas. E quando nós recebemos esse Espírito, cremos no Senhor, vivemos a marca mesmo da destruição do Senhor, que o Senhor destrói, todas aquelas cadeias que o inimigo criou, nós vivemos a marca de um arrependimento. Não adianta você querer caminhar na sua missão, somente aquele que foi livre por Jesus, somente aquele que foi amado por Jesus. Não, nós somos aqueles que vamos amar. Nós recebemos e nós entregamos. E ele entendeu muito rápido, ele creu, ele entregou o cuidado e ele foi batizado. E essa marca, ela precisa estar impressa nas nossas vidas, a marca de um cuidado. Quer deixar o inimigo desestabilizado? Cuide. Faça o reverso, né? Inverta os papéis. E essa é a segunda marca, né? Nossa voz de convicção interfere e salva outros. A frequência não é só para o seu benefício. Não saíram da cadeia e deixou ele se matar. Paulo e Silas poderiam muito bem, já que se rompeu tudo, mano, vida que segue. Vamos sair daqui, vamos continuar fazendo a obra de Deus. Mas não, eles não deixaram aquele juízo vir sobre o carcereiro. Eles não deixaram aquele cenário, aquela opressão vir sobre o carcereiro. Eles não deixaram aquele jugo, aquela mentira vir sobre o carcereiro. Eles interferiram, romperam, eles livraram. E essa é a nossa marca. A marca da nossa convicção, dessa frequência que emitimos, que destrói essas cadeias. Não destrói somente para as nossas vidas, destrói para aqueles que estão ouvindo, destrói para aqueles que estão vendo. Eles não vão só assistir, não vão só ver, eles vão viver essa experiência. Paulo e Silas estavam na cadeia, mas quem estava preso? É muito louco. Caraca, Paulo e Silas preso, o carcereiro estava livre. Mas Paulo e Silas que pregam a liberdade para o carcereiro que estava livre, mas estava preso. Meu Deus, que confuso. Exatamente isso. O que fazem com o nosso corpo não é quem somos. As marcas que geram em nós não é quem somos. Nós não somos nossas marcas. Nós não somos a cadeia. Nós não somos a prisão. Por isso podemos estar nesses ambientes e nunca sermos presos de verdade. E o inimigo, ele sempre vai tentar buscar, ele vai tentar roubar, matar e destruir sua vida. Mas se você não existe mais, não tem a quem ele buscar. E essa é a marca que Paulo e Silas transmitiu ao carcereiro e que estava livre. Transmitiu a verdadeira liberdade. E o cenário do inimigo não é nosso, mas a responsabilidade de interferir sim. Nós não nos relacionamos com as estruturas, nós relacionamos com o ambiente espiritual. Que nossa palavra profética possa anunciar esses ambientes em nome de Jesus. Então, ele creu, a família creu e foram salvos, se arrependeram. A maior marca que você é livre é você reverter tudo. Você feriu, agora você cura. Você maltratou, agora você serve. O inimigo não espera pelas reversões, ele não sabe o que pode acontecer, ele não consegue reter todas as coisas, né? E isso me fez lembrar, quando eu escrevi isso, me fez lembrar de semanas atrás que eu sofri um ataque, né, na minha saúde, e eu precisei ser levada para o hospital, e o hospital estava muito cheio. Foi no dia 3, se eu não me engano, de janeiro, e sem médico no hospital, toda aquela loucura de virada, né, e cheio, um monte de gente com Covid, área de Covid lotada. E a gente conseguiu entrar, Raul fez um escândalo, me colocaram lá como emergência. Eu entrei, ele ficou do lado de fora. E aquela loucura, eu no corredor, ninguém me atendia, eu ali chorando. E assim que o médico me chama para a sala para fazer o exame, para me examinar, o autoexame, né? Ele veio e me examinou e me colocou assim com a cadeira de roda novamente no corredor. Só que em uma posição diferente. Ele me colocou na frente de uma porta, né? De correr. E assim que ele me colocou e ele saiu, chegou uma ambulância do SAMU. E eu tava bem na frente da onde aconteciam esses atendimentos. Todos os enfermeiros que estavam em atendimento das pessoas do pronto-socorro saíram pro atendimento da emergência do SAMU que chegou e esqueceram a porta aberta. Exatamente a porta que eu estava. E eu fiquei assistindo toda a parte ali de atendimento, né? Chegou um cara
E eu lembro que a mulher do SAMU, a socorrista, começou a dar todo o laudo, né? Ah, encontramos ele, ligaram porque ele caiu, convulsionou, bateu a cabeça, o cara todo sangrando e tal, convulsionando, babando, aquela loucura. E eu assistindo e ouvindo tudo. E aí eu comecei a trazer consciência. Qual a probabilidade? Essa é sempre a pergunta que eu faço para entender que o lance é profético. Qual a probabilidade de eu estar aqui? Porque eu não tenho problema de saúde. Qual a probabilidade de eu ter vindo até aqui? Tudo eu resolvo em casa mesmo, ligo, resolve e tal. Qual a probabilidade do médico me tirar e me colocar exatamente aqui? Qual a probabilidade dos enfermeiros saírem e não fecharem a porta? Porque era uma área exclusiva, né? Ali somente para quem tinha permissão e tudo mais. Quais são essas probabilidades do cara chegar e essa mulher falar que ele foi encontrado dessa forma e não foi identificado, não encontrado documento, nada, sem identificação? Eu falei, a probabilidade é 0. Mas no mundo espiritual, o Senhor me conectou porque existe um propósito 1000. O propósito 1000 é a nossa intercessão, é o interferir, porque ele não é um desconhecido no mundo espiritual. Ninguém é um desconhecido no mundo espiritual. Todos têm uma identidade, por isso o inimigo assola tanto, por isso o inimigo tenta tanto ceifar a vida das pessoas. Ele trabalha dia após dia, todo momento, para que isso seja de fato uma realidade. E eu comecei ali a interceder com dores, muitas dores. E eu lembro que eu me coloquei em uma posição e eu comecei a orar. E o cara voltou. Nisso que o cara voltou, depois de orar, saiu a enfermeira e me viu, que eu tava ali na porta, fechou a porta e já me levou já pra medicação. Tudo. Os acessos de Deus, as conexões de Deus, os momentos, tudo está totalmente ordenado. Nós não caímos em um cenário de escravidão, de uma cadeia, de uma prisão, para sermos os prisioneiros. Não, nós caímos para ter uma interferência, porque o nosso espírito é livre. O meu corpo estava sofrendo aquela opressão, aqueles ataques, mas o meu espírito estava livre e convicto no Senhor. Que tudo tem um propósito. O inimigo pode atacar o meu corpo, pode atacar a minha alma, mas nunca pode roubar o Espírito do Senhor que está sobre mim. Ele nunca pode atacar e tirar de você essa autoridade, esse direito que você tem de lutar. E não é só sobre você, é sobre esse reino, é sobre muitos. Profetize ao ambiente, profetize aos indivíduos, profetize no seu corpo, profetize todo momento e viva essa marca, viva essa experiência em nome de Jesus. Então, a justiça social, a pregação do evangelho, né, é caminhar como um rompedor de cadeias. Eu não estou indo entregar uma cesta. Não, eu tô indo romper cadeias de uma miséria. Eu não tô indo só pregar o evangelho, colocar minha Bíblia e falar um versículo. Não, eu tô indo profetizar a verdade. Eu tô indo destruir com as cadeias que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Os dominadores, expulsar mesmo. Então, quantos sofismas não são colocados dentro das igrejas, das instituições, nas empresas, nas famílias, que a gente passa a crer, passa a ser a nossa verdade. Quantos enganos, né? E eu e você viveremos com essa frequência de rompimento em nome de Jesus, de anunciar, né? Então anuncie, transforme esse mundo com essa mensagem, resista às opressões e açoites, deixe essas marcas contarem a sua história. As marcas que o Senhor vai curar a todo momento são as marcas que contam a minha história. Senta comigo, veja as minhas marcas e receba a cura por elas, porque é o que nós transmitimos em nome de Jesus. E para eu encerrar, eu vou profetizar, né? Algumas marcas, 4 marcas, que vamos destruir em nome de Jesus e manifestar nossa liberdade de uma ocupação real. E a primeira marca que eu quero denunciar, que nós vamos destruir agora, é a marca que estava sendo colocada sobre a vida de Moisés. A marca de uma fuga, né? A marca de um choro, a marca de uma rejeição. Toda a história de Moisés a gente consegue validar vários ataques, né? E o inimigo, ele quer mesmo colocar um choro dentro de nós, que a gente chore por aqueles que nos deixaram, que criaram, até mesmo nos seus sentimentos bons e nobres, mas nos fizeram sofrer, da circunstância, dos ambientes, tantos vitimismos, tantas fugas, e que nossa trajetória seja mesmo eventos que vão afirmando aquele ataque.
Só que existia uma origem sobre Moisés. E a primeira coisa que nós vamos destruir é exatamente isso, esse cenário de choro que o inimigo quer colocar sobre nós. E como nós vencemos e como nós destruindo? Quando nós profetizamos, quando nós anunciamos, quando nós tomamos posse, quando nós vivemos a marca da nossa origem. Então, Hebreus 11:23 vai dizer: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Moisés, filho de Joquebede e Arão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos dos homens dos hebreus. Ele foi guardado em um cenário totalmente impróprio, né? Contra ele mesmo, porque tinha um decreto: matem os meninos, matem os filhos dos hebreus. Só que ele foi colocado, Deus deu uma estratégia, Deus criou um cenário, ele foi preservado. Mas por que ele foi preservado? Porque existia uma marca de origem. Existe uma marca original sobre nós. Nós não somos, eu falei, nós não somos as marcas que esse mundo gerou em nós, que as pessoas que amamos geraram em nós. Nós somos a nossa origem no Senhor Jesus. Ele nos predestinou, nós viemos dele, nós somos fruto desse amor, nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus Pai, do Filho e do Espírito. E é isso que nós precisamos afirmar quando os ataques quiserem nos aprisionar nessa marca de um choro, nessa marca de uma fuga. E é muito louco, né? Como conseguiram guardar por 3 meses um menino que chora, um menino que tem necessidade, um menino que precisa ser revelado? Só conseguiram porque existia a marca de uma origem. Ele era da tribo de Levi, a marca de uma adoração, a marca de uma frequência que era anunciada, de um louvor que era colocado ao Senhor. Então o louvor, ele sempre vai superar a marca de um choro. O louvor sempre vai superar a marca de uma fuga. O louvor sempre vai superar a marca de uma prisão. É o que aconteceu com Paulo e Silas, é o que aconteceu com Moisés e é o que acontece com você nesse exato momento, em nome de Jesus. Quando você engrandece o nome do Senhor, existe uma continuidade, existe uma preservação em nome de Jesus. Então, onde o choro poderia existir, né? Onde o choro ganharia espaço, onde o lamento seria a nossa vida, as impossibilidades seria a nossa realidade, nós louvamos ao Senhor. Então, que seja a sua realidade, em nome de Jesus. Não o esconderijo, não a prisão, mas a preservação do Senhor. E é o que eu profetizo sobre a sua vida, essa preservação. Viva essa marca em nome de Jesus, de ser preservado e amado por Senhor. Que você faça esse ato profético agora, de colocar a mão nos seus lábios e profetizar a marca de declarar: eu vou superar o choro com louvor. Repita agora na sua casa: eu vou superar o choro com o louvor. O inimigo vai querer te localizar no seu choro. Você vai ser localizado no seu espírito, em uma adoração real e verdadeira, sacudindo e criando cenários apropriados para que essa mensagem seja depositada, anunciada, e toda a marca de escravidão vai ficar para trás. O Egito ficou para trás. Por quê? Porque tinha uma origem que foi validada. A nossa origem está em uma adoração. A nossa origem está em um perfeito louvor que colocamos. E falar de choro é falar, né, de Ana, mãe de Samuel. A mulher que chorou diante do sacerdote, que não entendeu aquele choro, que condenou aquele choro. Quantos choros são condenados, quando na verdade ali é a marca de uma intensidade, né? E 1 Samuel 1, do 9 ao 19, vai dizer: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignidade atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua
mas a tua serva deres a um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, preservando ela em orar, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porque não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela, o Senhor se lembrou desse choro, o Senhor se lembrou desse derramamento. Ela colocou a sua alma, toda aquela intensidade diante do Senhor. Só que onde o inimigo deseja que você coloque a sua aflição diante dele, que você adore essa aflição, que você se torne essa aflição, porque tudo que adoramos, nos tornamos. Nós não adoramos a aflição, nós adoramos ao Senhor. Por isso nos tornamos como o Senhor, agimos como o Senhor. E o inimigo queria colocar ela dentro daquele cenário de amargura e esterilidade. E o Senhor queria colocar a vida dela em um gozo perfeito, em uma verdadeira alegria, em um cântico novo, em uma verdadeira fertilidade. Porque Ana gerou e gerou para o Senhor. E a nossa verdadeira esterilidade, a nossa verdadeira fertilidade não é a gente gerar para o nosso ego, gerar para o nosso bem, gerar para nós mesmos, mas é para gerarmos para o Senhor. Essa é a marca verdadeira que nós devemos carregar. E Ana, ela venceu a amargura e a esterilidade, porque colocou sua intensidade em buscar ao Senhor. Por isso agora, em nome de Jesus, coloque a mão no seu ventre. Aonde o inimigo ele quer atacar é o seu ventre. Até mesmo você, homem que está ouvindo essa palavra, o inimigo deseja atacar o seu ventre, porque você também é igreja, você também gera das sementes do Senhor. Então coloque agora a mão aí, na posição do seu ventre, e declare em nome de Jesus, eu quebro agora com as cadeias que prendem e impossibilita com que eu gere para o Senhor. Em nome de Jesus, que todas essas cadeias que o inimigo criou, para você crer que você é estéril, para que você creia que você é amargurado e amargurada, que elas se rompam agora com a verdade dessa palavra. A nossa verdade, a nossa realidade é que nós recebemos dessa semente e damos frutos. Damos frutos. Está agora sendo rompido sobre o seu ventre toda a marca de esterilidade. Eu profetizo essa realidade na busca, essa realidade na semente, a realidade do seu ventre, todas as prisões mentais que fecham esse ventre para que você não gere para o Senhor, que escravizam o seu corpo para que não tenha uma continuidade. Eu anulo, eu quebro pelo poder dessa palavra profética em nome de Jesus. Vai chorar diante do Senhor, não um choro de uma tristeza e de uma lamentação, mas o desejo de gerar para Ele, e Ele vai conceder. E você vai conceber esse fruto em nome de Jesus. E a terceira marca é a marca de Gideão, daquele que destruiu as cadeias diante dos inimigos. Porque o inimigo queria criar para ele um cenário de confusão e roubo. E Gideão foi contra esses inimigos, os midianitas. E Deus foi enviado para casa. E Deus enviou para casa, né? Eu escrevi aqui errado. Quem não tinha o mesmo sentimento. Então, quando o Gideão se levanta com o povo para ir contra os midianitas, levanta uma galera, uma multidão. Só que não havia unanimidade, não havia o mesmo sentimento, não havia concordância. Não adianta a gente andar com pessoas que não têm concordância com o nosso caminhar. E o Senhor, o que dá para Gideão? Dá 2 estratégias para limpar o povo, para ir somente aqueles que estão entendendo o que estão fazendo,
estão entendendo o que estão anunciando, estão entendendo as frequências, estão entendendo a guerra espiritual, e o Senhor vai nos fazer caminhar com esse tipo de pessoas. Nós vamos ter concordância nessa guerra, de ir contra aquele que é usurpador, em nome de Jesus. E em Juízes 7, 13 e 22 relata algo muito interessante, que é a nossa terceira denúncia, aquilo que a terceira denúncia que nós vamos destruir mesmo dessa cadeia. Era a cadeia que o povo e Gideão estava vivendo. 13 vai dizer assim: Gideão aproximou-se. Um homem tinha tido um sonho e contava ao camarada. Sonhei com uma coisa muito estranha. Estava ele a dizer: um grande pão de cevada vinha rolando lá de cima, sobre o nosso acampamento, caía em cima das tendas e deitava-as abaixo. E outro soldado respondeu-lhe: podes ter a certeza de que este sonho só pode ter um significado. É Gideão, filho de Joás, o israelitas que vai chegar para massacrar todas as forças aliadas de Midian. Quando Gideão ouviu aquilo, tanto o sonho como a interpretação, louvou ao Senhor, regressou para junto dos seus homens e gritou-lhes: todos de pé! O Senhor vai usar-vos para derrotar estes grandes exércitos de Midian. O Senhor vai te colocar de pé. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Nesse momento que você está ouvindo essa palavra, o Senhor está te colocando de pé para você ir contra esse inimigo que te assola, que oprime o seu povo. E dividiu-os. 300 soldados em 3 grupos. Deu cada um dos homens uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha acesa lá dentro. Depois, explicou-lhes o seu plano. Quando chegarmos às primeiras sentinelas do campo inimigo, façam todos como eu. Assim que me ouvirem, a mim e aos que estão comigo sopra as trombetas, devem fazer o mesmo em volta de todo o acampamento e gritar: combatemos por o Senhor e por Gideão. Passava pouco da meia-noite e da altura do render das sentinelas. Quando Gideão e os 100 que ficaram com ele chegaram ao limite do campo dos midianitas, subitamente sopraram as trombetas e logo a seguir partiram os jarros que tinham na mão. Os outros 200 fizeram imediatamente o mesmo, soprando as trombetas com a mão direita, levantando as tochas acesas com a outra e gritando: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E ficaram a ver o que acontecia. Todo aquele imenso exército inimigo começou a andar às voltas, gritando de pânico e a fugir. Enquanto os 300 homens tocavam as trombetas, o Senhor fez com que as trombetas inimigas começassem a lutar contra si, matando-os uns aos outros, e isso de uma ponta a outra do acampamento. Muitos conseguiram fugir, correndo até Betsida, perto de Zerara, e até a entrada de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, o inimigo cria o cenário, né, da cadeia e nos deixa vivendo por tantos anos debaixo, dentro daquela limitação, tantas gerações dentro do mesmo cenário, a opressão nas colheitas, que era a realidade do povo aqui. Estavam sendo oprimidos pelos midianitas tantos e tantos anos e não conseguiam romper, porque desejavam fazer no seu braço, ou porque se escondiam, ou porque não tinham a sua voz definida, né? E viviam a marca de uma assolação. Mas Gideão recebe a estratégia de Deus, vence o medo, vence o vitimismo e cerca o inimigo com novas frequências. O inimigo conhece muitas estratégias, por isso que o Senhor sempre tem um novo. E ele vai dar uma nova frequência. E a gente falar sobre a concordância nesse ano, a gente tem a marca de uma sinfonia, né? E aqui fala, Gideão dá estratégia e fala: vocês têm que fazer isso junto comigo. A sinfonia, ela tem o mesmo compasso, elas estão se entendendo, eles têm essa mesma comunicação, né? Para ocupar o ambiente com um som, para que seja harmônico ao ponto de romper. E essa é a marca que nós precisamos carregar, porque fala que os 100 se posicionam e depois os 200 imediatamente, que seja imediato a nossa consciência de andar unânimes em nome de Jesus. Então, é muito louco porque ele fala, né? Eu anotei aqui:
meia-noite, o horário que o inimigo não espera que o cenário seja revertido. Eu lembro que no dia da vigília, os pastores fizeram algumas orações e eu fiz a minha oração e eu coloquei a marca da meia-noite. Porque meia-noite para Paulo e Silas foi a marca que eles surpreenderam o inimigo. O inimigo não estava esperando que as cadeias iriam se romper. Que eles iriam quebrar as cadeias com a oração, velho, com a intercessão. Que eles iam quebrar aquilo tudo, tão rígido, tão forte, tão violento, com um louvor. O inimigo não estava esperando isso, eles surpreenderam o inimigo. E a mesma coisa, a estratégia de Gideão foi meia-noite. Nós vamos surpreender na troca de sentinelas e nós vamos anunciar. A trombeta carrega essa marca da voz que nós anunciamos, a voz do nosso testemunho precisa ser tocado. Que você possa pegar nas suas mãos agora, em nome de Jesus, erga as suas mãos. Quando nós erguemos as nossas mãos, é a marca de estamos nos rendendo, né? Mão para o alto, se renda. Se renda com a marca de uma trombeta, porque você tem um fôlego. Anuncia ao ambiente esse fôlego. Anuncia ao ambiente a marca do seu espírito, porque foi soprado em nós o espírito. E nós sopramos nessa trombeta a marca desse espírito, que intimida e confunde o inimigo. Eles confundiram o inimigo. Eles começaram a se matar. O inimigo mesmo vai começar ali, perder sua força. E vão se matar, porque existe um som que está sendo anunciado. A cadeia dessa escravidão, dessa assolação, dessa opressão e desse roubo de colheita, ela acaba quando você consegue ser um com seu irmão, cercar esse inimigo e soprar o espírito. E é muito louco porque na outra mão ele tinha um jarro e ele tinha a luz. O jarro somos nós. Nós somos o vaso de barro que o Senhor quebra. É a marca de um sacrifício. Quantos adoradores estão cheios do seu ego? Mas aqui Gideão coloca a marca de não é na nossa força, nós nos quebramos, nós o rendemos, para que essa chama ela queime, para que essa luz seja anunciada. É luz, é voz, todo momento, sopra vento, sopra Espírito de Deus sobre esse ambiente, essa casa agora que recebe dessa intercessão e essa palavra, em nome de Jesus. Que você erga agora as suas mãos e declare: eu ergo minhas mãos, me posicionando, cercando o inimigo com um fôlego novo, com um jarro de barro e tocha, porque eu sou esse barro e queimo como essa tocha em nome de Jesus. E eu profetizo sobre você em nome de Jesus, a reversão dos cenários, sua voz de trombeta anunciando a presença e a ocupação do Senhor, em nome de Jesus. E que você perturbe esse inimigo que sempre te perturbou com um som, com esse novo som, em nome de Jesus. E para encerrar essa palavra, a quarta marca de uma ocupação perfeita, dessa destruição dessa cadeia, foi a marca que Jesus carregou. Porque o inimigo queria criar o cenário de você estar só, o Pai te deixou. Mas ele sabia o que ele precisava declarar. Ele sabia o que ele estava colocando. Então, existe um grito, existe um som, existe uma frequência que paralisa as obras do inimigo e nos coloca como mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Onde? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele deu o último grito. Ele deu o grito e cessou a morte. Ele deu grito à solidão. Ele deu grito a todas as coisas. Como? João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Glória a Deus, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. O Senhor descansou, mas ele só descansou quando todas as coisas foram consumadas, quando ele completou aquela obra. O inimigo deseja nos pegar na metade do caminho, para que a gente não conclua o que iniciamos, o que entendemos. Mas o Senhor Jesus, ele declarou: está consumado. E essa é a nossa vitória sobre toda e qualquer cadeia do inimigo. Você, diante da cadeia, vai anunciar: está consumado. Ele já venceu. Ele já me liberou. Ele já me libertou. Ele me tirou da escravidão desse mundo, das trevas, do cenário de morte. Eles prenderam o corpo de Jesus, mas não conseguiram calar a voz do seu testemunho.
O que destrói cadeias é a voz do nosso testemunho. A única coisa que destrói as cadeias é a voz do nosso testemunho. E que grite essa voz, e que essa voz ela seja anunciada em cada lugar, e que nós possamos proteger o nosso testemunho. Jesus protegeu o seu testemunho. Todos esses que eu falei protegeram o seu testemunho. Paulo e Silas protegeram o seu testemunho. Que eu e você possamos mesmo proteger o nosso testemunho. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora debaixo dessa marca. Que você receba essa marca. E eu gosto de um louvor que diz, né? O grito já foi dado. Está consumado. Eu quero gritar ao mundo inteiro. Está consumado. Coeli Rai, o meu Redentor vive. Ele vive, vive eternamente. Essa vida agora não está mais somente nele, está em mim. Ele transmitiu para que possamos acessar através do seu nome. Nome poderoso acima de todos os nomes. Porque ele venceu o pecado. Ele venceu a cadeia do seu corpo, a prisão do seu corpo, a limitação do seu corpo. Venceu as aflições da sua alma. E ele viveu a vida do Espírito, consumou todas as coisas e entregou ao Pai o testemunho completo. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro por cada um que recebe dessa oração, que está até esse momento, Senhor, porque está entendendo essa palavra, porque está fluindo, porque está recebendo esse Espírito, e que nunca mais vai se colocar debaixo de julgo algum, e que nunca mais vai se colocar dentro de prisão nenhuma, porque essa verdade agora que entra, essa verdade agora que é assumida, essa verdade agora que é vivida pelo Teu poder e pelo Teu nome, Senhor. Eu oro, meu Deus, contra todos os cenários do inimigo, que a nossa voz seja anunciada, até mesmo se arrancarem, Senhor, as nossas cordas vocais, que essa voz seja anunciada, porque essa é a voz de um testemunho, é a voz de uma resistência, daqueles que permanecem até o fim. Nós, Senhor, nos esvaziamos, tomamos a nossa cruz e te seguimos. Essa é a marca da nossa confissão verdadeira. É a marca que destrói toda e qualquer cadeia e prisão que o inimigo deseja pintar e criar, Senhor. Dá aos meus irmãos esse entendimento. Dá aos meus irmãos essa liberdade de fluírem no Espírito. Até mesmo quando o corpo for cativo. Até mesmo quando a enfermidade querer mesmo reter, oprimir, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que a voz saia, que a adoração saia, que o louvor saia, que a oração saia, que a intercessão saia, que as orações aconteçam, que a salvação venha em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão ouvindo a nossa oração, que estão ouvindo o nosso louvor, sobre as cidades que estão recebendo a nossa voz, o nosso testemunho, Senhor Jesus. Porque o Senhor faz que o testemunho ele reverbere, continue reverberando, entrando nos ambientes mais estranhos, mais misturados, onde o inimigo retém, onde o inimigo aprisiona, onde o inimigo coloca sobre falsas alianças. São nesses ambientes que nós enviamos a nossa voz. Em nome de Jesus, te agradecemos e nos abrimos para entender, Senhor, à medida que o Senhor tem as nossas vidas. Traz a consciência a cada um dos meus irmãos que me ouvem nesse momento e aonde chegar o som da minha voz, que eles sejam livres em nome de Jesus. Aqueles que pensam em suicídio, que venha a surpresa ao inimigo, porque agora chega a vida em nome de Jesus. Eu oro te agradecendo porque o Senhor sempre vem, o Senhor sempre faz e o Senhor sempre nos surpreende. Faz e gera essa sua intervenção sobre Vinhedo, sobre todo o interior, sobre São Paulo, sobre os estados e as nações. Em nome de Jesus, nós recebemos, assumimos e caminhamos, Senhor, nesse envio de falar, de destruir toda e qualquer prisão e cativeiro do inimigo. Em nome de Jesus, o Senhor já levou, Senhor, cativo o cativeiro e agora a nossa vitória ela é completa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você seja bem-aventurado debaixo dessa palavra, no mover dessa palavra, porque o Senhor levou cativo todo o cativeiro. Não existe mais nada que pode te manter cativo. Nada, 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 nada. Mas existe uma escolha, existe uma decisão de você se manter cativo, ser cativo pela mensagem do Evangelho e ser livre e por toda a eternidade. Que você possa receber essa palavra, viver desse mover em nome de Jesus. Consagre agora as suas ofertas.
ofertas. Consagre agora os seus votos, o seu dízimo nesse altar e deixa o Senhor fazer com que o seu testemunho, essa luz, possa mesmo... qual é a palavra? Esqueci. Revelar o coração e a motivação daqueles que estão ao seu lado, do ambiente onde você está. A oferta, ela também é luz e ela revela tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que foi mesmo manipulado pelo inimigo, e que a sua oferta hoje nesse altar, debaixo dessa palavra, possa te trazer essa visão, possa te trazer mesmo esse discernimento em nome de Jesus. Você pode fazer isso através das informações que estão aparecendo na sua tela e ser mais que vencedor e bem-aventurado em tudo que você fizer e realizar em nome de Jesus. Amanhã no nosso domingo do Louvor da Concordância, 9 horas com a pastora Heloísa, 11 horas com a pastora Karina e às 18 horas com o Bispo Betão. Você é mais que bem-vindo nessa casa, nesse ambiente, para adorar conosco, para orar conosco, para receber dessa palavra, manifestar dessa palavra. Então venha, Rua 9 de Julho, 533, estamos no centro de Vinhedo, super fácil de encontrar, os caminhos assim de facilitações, tem estacionamento, todas as coisas. Venha despreocupado para poder mesmo se abrir para esse mover, para receber dessa semente e dar frutos, e frutos que permanecerão em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Nós estamos com as nossas células, onde ontem demos início, né? Então, toda a próxima semana, cada dia temos um foco, uma pastora ministrando, né? Um assunto sendo abordado, e eu estou responsável pela célula da C4, onde nós vamos falar sobre fundamentos, né? Sobre experiências do crer, do confessar, né? Qual é a marca da nossa confissão verdadeira, da nossa exposição. Então, esteja conosco. Nós vamos colocar todas as informações em todos os cultos e você vai estar bem informado para criar raízes, né? Para que possamos ter comunhão, concordância, orar um por outro. Então, toda quinta-feira, 9 horas da noite, eu estou com um link para essa transmissão, para essa célula que vai ser feita no Zoom. Você pode se envolver, pode convidar na liberdade, em nome de Jesus. Que você vá debaixo dessa palavra para poder mesmo transmitir aos ambientes e aos indivíduos que você encontra e valida a verdadeira marca de uma liberdade, onde você vai mesmo colocar os seus pés na cabeça do inimigo, em nome de Jesus. Nós nos vemos aqui amanhã, em qualquer lugar desse mundo, porque o Senhor pode fazer coisas improváveis e malucas, e que Ele faça mesmo, no meio de nós e conosco, em nome de Jesus.